Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Gênesis 32 diz assim: Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Esse é o acampamento de Deus. Por isso pôs o nome naquele lugar de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir e também chamada de Edom, a fim de encontrarem com Esaú e lhe darem essa mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão, tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem sucedido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, seu irmão, e ele vem vindo para encontrar-se com o Senhor e veio com 400 homens. Quando Jacó viu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele, e também as ovelhas, cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez essa oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o bastão, e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também a mulheres e crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali, depois escolheu alguns dos seus animais para dar presente a Esaú. Escolheu 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias que ainda mamavam, 40 vacas, 10 touros e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo e deu essa ordem: Vocês vão na frente deixando espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: Quando meu irmão Esaú encontrar você, ele vai perguntar quem é seu patrão, aonde vai e quem são esses animais que está levando. Então responda assim: esses animais são do criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú e também vem vindo atrás. Também ao segundo, ao terceiro e todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: Quando vocês encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa, e não esqueça de dizer isso: seu criado Jacó vem vindo atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão à minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: Seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: Por que você quer saber o meu nome? E ali abençoou Jacó. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs o nome naquele lugar de Peniel, onde o sol nasceu, quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até os dias de hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi essa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Então, esse texto aqui, ele mostra quando Jacó, ele literalmente ele foi resolver uma parte da vida dele que há 15 anos atrás ficou em aberto, né? E Deus deu uma nova identidade a ele. Deus mudou o nome dele, mudou seu caráter, e aí ele estava pronto para viver essa promessa. Sim, e no capítulo 33 de Gênesis, no versículo 1 fala assim: Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupo, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu
as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que eu mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu também. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que eu preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de pensar nas ovelhas e as vacas com os cria. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que meu patrão vá na frente desse seu criado, eu vou atrás devagar conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixe que algum dos meus empregados fique com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote e ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou sã e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata, comprou terra dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Então, nesse versículo aqui, nesse capítulo, aliás, fala muito sobre esse encontro, né, dos irmãos, que foi chocante, né? Até quem tá lendo inicialmente pensa que realmente vai ter uma guerra. Ele já vem com 400 pessoas atrás, mas não, Deus curou, Deus sarou. Deus sabia o momento exato de pedir para Jacó voltar, porque a Bíblia relata que eles se abraçaram e choraram muito, né? Então Deus fez essa restauração na família. Em Gênesis 34 continua dizendo assim, ó: certa vez Dina, filha de Jacó e Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe da região, tinha um filho chamado Siquém. Então viu Dina, pegou a força para ter relações com ele. Ele achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse a seu pai: peça a moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com gado, não disse nada até voltarem para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não deveria fazer, mas Amor lhe disse: meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês, eu peço que deixe que ela se case com ele. Ficaremos parentes, nos casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fica aqui com a gente morando na nossa região, comprem terras e façam o que quiserem, compre terras onde quiserem e façam negócio por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: faça esse favor para mim. Eu lhes darei o que quiserem, peça presentes que quiserem, diga quanto querem que eu pague pela moça, mas deixe que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor, e disseram assim: não podemos deixar que nosso irmão case com um homem que não tinha sido circuncidado. Por isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com essa condição: que você fique como nós, quer dizer, que todos os homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com a filha de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos um só povo. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos nosso irmão. Amor e seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perca de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó, e Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram os moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós podemos casar com a filha deles, eles poderão casar com as nossas, mas
eles só concordam em viver conosco e se tornar um só povo com a gente se acertarmos essa condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles, com tudo o que eles têm, e só aceitaremos a condição e eles ficarão morando entre nós? Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e seu filho Siquém foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiram fortes dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã. Eles levaram as ovelhas, cabras, gado, jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, perezeus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: não poderíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Então é um relato muito forte de um abuso, né? E eu concordo, assim, que é bem complicado você julgar os irmãos, né? Por tomar essa atitude de mentir, de ter esse trato. E também não dá pra julgar o pai, o Jacó, dele ter esse receio de ser atacado e acabar com a família inteira, né? E a gente vê que os filhos já não estavam pensando como pai, já havia essa separação. Mas é uma situação complicada para os dois lados, né? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Tchau, tchau.